muito rápido, que seria aquele que vai definir as características principais do Sérgio Buarque de Holanda como historiador e o tipo de temática que interessa a ele no conjunto da obra. Muito embora no curso dessa natureza a gente não possa ver o conjunto da obra, só alguns fragmentos, mas eu acho necessário vocês entenderem o historiador também de um ponto de vista mais geral. Então, eu poderia dizer, o Sérgio Buarque de Holanda é um historiador que foi definido como intérprete do Brasil. O que é que significa isso? Que ele é alguém que vai explicar o Brasil. Quando ele faz o primeiro livro, Raiz do Brasil, a expectativa dele é estudar, é explicar o Brasil para os estrangeiros. Mas termina que o Raiz do Brasil se torna um livro canônico na historiografia e se torna uma referência de explicação do Brasil feita nos anos 30, no caso do Raiz do Brasil, que é o livro principal do Sérgio Buarque. E nessa explicação do Brasil, ele aciona, sobretudo, as dimensões da cultura, certo? E a cultura, da maneira como ela foi ganhando forma ao longo do período colonial, porque a maior ênfase dos estudos, pelo menos os primeiros estudos do Sérgio Buarque de Holanda, é acerca da ocupação dos sertões brasileiros, especialmente a ocupação dos sertões do sul, e ele estuda basicamente nos seus primeiros livros de história o que a gente poderia chamar a cultura brasileira a partir da relação entre portugueses e indígenas e a partir da atuação dos mamalucos. Ele chama mamelucos e mamalucos, ou seja, aqueles sujeitos que resultam da hibridização entre brancos e indígenas originais. E ele estuda basicamente o sertão do sul. Então, ele é um historiador que enfatiza a interiorização do Brasil, assim como o Capistrano de Abreu já fizera também. Estuda a cultura material e o cotidiano. Ele é um historiador da cultura material e do cotidiano. E os séculos que ele mais trabalha na primeira fase dele como historiador, anos 40 e anos 50, são os séculos 17 e 18. Sérgio Buarque começa mais ou menos sendo um historiador colonial, depois é que ele se torna um grande estudioso do Império. Mas isso já nos anos 60 e anos 70. Quando ele começa a atuar como historiador, nos anos 40 e 50, ele se volta para a conquista dos sertões do sul, para a história da expansão paulista e para os séculos 17 e 18. Sérgio Buarque, ele segue mais ou menos aquela ideia do Capistrano de Abreu, que é virar as costas para o Atlântico. Ou seja, ele estuda muito mais o que seria a expansão na direção dos interiores, na direção do oeste, e o interesse dele é muito pequeno, nesse momento, acerca do que seria aquela dinâmica da administração portuguesa, da política portuguesa, da relação com o cenário europeu. Então, ele vai atrás do que seria o colono mesmo, o brasileiro em formação, que está se deparando com a natureza e com as populações originais. O Sérgio Buarque de Holanda, ele é um historiador que ele já tem, digamos, uma relação muito forte com as teorias da história, as teorias sociológicas, as teorias antropológicas, e a vocação dele é principalmente para a historiografia alemã, o que se compreende pelo fato dele ter ido, como jornalista, passar uma temporada na Alemanha e teve acesso aos principais pensadores, inclusive é um pensador, que é o Max Weber. Não, o Brodel é posterior. Até porque o Brodel é da idade dele, né? Sérgio Buarque começou até mais cedo a ser historiador do que o Brodel. É o Max Weber, porque o Sérgio Buarque, assim como o Capistrano, tem uma simpatia muito grande pela cultura alemã, pela ciência alemã, e ele é um historiador também que tem muita leitura de antropologia e de geografia. Ele se aproxima muito nas primeiras obras do Capistrano de Abreu. Depois o Sérgio Buarque vai fazendo as edições novas e tirando o nome do Capistrano. Ele é muito colado no Capistrano nas primeiras obras. Depois ele vai
ganhando fôlego próprio e vai deletando as referências e tudo, tanto ao Gilberto Freire como ao Capistrano de Abreu. Ele vai apagando esses. Sérgio Buarque, ele vai apagando esses autores ao longo do trabalho dele como historiador. E ele, assim, é um autor que hoje ele é considerado o maior historiador brasileiro, pelo menos pelos paulistas, mas ele não tinha leitor de jeito nenhum. Ele não existia como intelectual em São Paulo, como professor, uma pessoa muito respeitada na comunidade cultural, nas instituições de cultura, mas ele não era lido. Esse tipo de assunto dele não chamava atenção. Ele vai praticamente ser valorizado mesmo depois que ele morre, nos anos 80 para frente, porque os historiadores da USP, da geração da Laura de Melo e Souza, e da Lilian Schwartz, começaram a colocar os livros dele para circular pela Companhia das Letras e fazer uma espécie de super propaganda da obra dele e recuperar aquilo que ele havia escrito ao longo da vida e não tinha publicado. Então houve um esforço muito grande da comunidade uspiana e da Companhia das Letras de trazer de volta o Sérgio Buarque de Holanda, ou procurar leitores, que ele era praticamente um historiador sem leitores. Então, a glória dele é a glória que é mais ou menos póstuma, mas porque ele era muito respeitado, mas ele foi professor de universidade durante muito pouco tempo, já velho. Ele era um professor que ninguém queria ouvir, que tinha dicção muito ruim, e ele era muito erudito demais, assim, ele só queria falar no documento, não sei o quê, tipo Capistrano de Abreu. Aí não tinha encanto para as plateias jovens. Então ele era muito irreverente, muito brincalhão, muito debochado fora da sala de aula, ele era atraente, mas na aula ele queria dar uma aula muito erudita demais e não combinava ele com as turmas. E ele também não tinha a voz não era boa para dar aula. Ele detestava dar aula também, não gostava de dar aula não. E ele já começou muito, muito tarde. Ele começou a dar aula na USP em 57. Ele já tinha 55 anos. Quer dizer, se fosse na Europa era normal. Mas aqui no Brasil, 55 anos a pessoa começar a dar aula na universidade é considerado velho, né? Já que a gente aqui começa com 20 e poucos na universidade. A idade de vida dele é 55, praticamente. Não, dele não, na geração dele não, Gabriel. Já tem muita gente que dura 80, 90, ele morreu com 82. E ele morreu produzindo, pode-se dizer. Ele nasceu em 1902. Ele é mais ou menos da idade de Gilberto Freire. Gilberto Freire viveu quase 90. Eles até que tiveram uma vida produtiva e longa. Agora, o Sérgio Buarque tem uma característica próxima aos historiadores europeus. Em que sentido? No sentido de que demoraram muito a ter acesso ao ensino superior. O Thompson, o Hobsbawm, o Norte Elias, quando eles começaram a dar aula na universidade, eles já tinham quase 60 anos. Eles eram do EJA. Eles eram do... Vocês entendem o que é EJA, né? O ensino noturno, o ensino para adulto. Eles eram, porque na Europa, a comunidade universitária era muito fechada. Não é todo mundo que entra, não. Demora um pouco para chegar lá. Quando ele chega lá, a pessoa que já se aposentou já começou de novo. É diferente a captura para o ensino superior desses países do que aqui. Então, ele é muito revalorizado a partir dos anos 80, especialmente nos 90, e é um trabalho mesmo de marketing da Companhia das Letras, da Lilian, e dentro da universidade, principalmente da Laura de Melo e Souza, que vai fazer um trabalho de esculhambar com o Capistrano de Abreu e valorizar o Sérgio Buarque de Holanda. Aquelas lutas simbólicas que eu já falei para vocês, que as lutas simbólicas existem em todo campo, né? Então, aqui ninguém é anjinha, eu vou aqui botar minhas asinhas no mundo do céu, não. É um mundo como um mundo cão, com qualquer espaço, né? Competitivo. E as disputas simbólicas principais, assim, no caso do Sérgio Buarque, com o Gilberto Freire, que ele veio apagando da obra dele também, com o Capistrano de Abreu,
Mas não era propriamente ele que disputa, eles eram amigos. Acredito até que o Sérgio Buarque nem tinha conhecido pessoalmente o Capistrano de Abreu, morreu em 28. Mas o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque eram amigos pessoais. Os seguidores é que fazem a briga, entendeu? Não eram eles que eram. Não tinha nada um contra o outro, não, mas a disputa é entre os seguidores, certo? Esse afastamento é entre o casamento independente, a forma dele mais característica. É, porque cada vez mais, digamos, o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi requintando um modo, ainda mais quando ele passou para estudar o século XIX e o Estado brasileiro, ele foi cada vez mais requintando a ideia dele de democracia. Assim, ele é um liberal, o Sérgio Buarque de Holanda. O PT pegou ele nos anos 80, ele já velho para fazer assinatura na ata, mas ele chegou a ter tempo de ser petista, não. Isso aí é uma maluquice também, para colar ele ao PT. Mas ele sempre foi um liberal. Ele era um liberal democrata e ele era, digamos, um apologista da democracia. Embora ele também não acreditasse em democracia, não. Porque se vocês prestarem atenção à escrita dele de política, ele é muito cético em relação ao Brasil mudar, ao Brasil ganhar um perfil democrático, porque ele acha que as entranhas da sociedade brasileira são entranhas mesmo muito corroídas, tanto que ele cria aquele conceito de homem cordial. Homem cordial não é porque o brasileiro é alegre, risonho, gosta de passar a mão nas costas da... Não é isso, ele diz homem cordial. É uma característica da cultura brasileira em que a pessoa está sorrindo para o outro e metendo a faca. Ou seja, é uma espécie de falsidade original do caráter brasileiro. Então, o Sérgio Buarque não era tão otimista com relação à política brasileira, não. Porque ele era adepto das teorias alemãs do patrimonialismo, ou seja, o Estado existe, bom dia, mas o Estado existe, sobretudo, em benefício de quem se apropria dele. Ou seja, o Estado, ele não serve ao bem público, ao bem comum, ele serve a quem está no poder, a quem está na governança, a quem está gerindo. Então, eu acho o Sérgio Buarque muito pessimista em relação ao modelo político brasileiro, a partir desses conceitos que ele vai instituindo na obra. E ele era muito debochado, eu acho que ele ficava escrevendo e debochando da cara da gente. Essa cultura, mas a cultura brasileira é isso mesmo, é a cultura patrimonialista. Quem está na gestão pública não está interessado em nós, está interessado em levar para casa, levar para a família, enriquecer, enganar a gente, a mídia. Assim, isso aí é desde que o mundo é mundo no Brasil, as estruturas políticas são muito semelhantes. Eu acho que ele era muito consciente dessas limitações da cultura política, das características da formação da sociedade brasileira, dessa espécie de macunaímismo, uma espécie de macunaíma em nós, heróis sem nenhum caráter. Ele é modernista, o Sérgio Buarque de Holanda, e é muito leitor e muito amigo dos modernistas. Então, a leitura dele é uma leitura modernista. A leitura modernista é cética, certo? É cética, ela duvida daquilo que é, digamos assim, a utopia comum, a imaginação comum. Ele é bem engraçado nas entrevistas, porque ele vai nem da cara da gente. Ele é bem interessante, mas eu acho que ele não cabe em etiquetas. Ele é ele, entendeu? O pensamento político dele é dele. Ele não é muito etiquetável, não. As pessoas ficam botando etiqueta. Sérgio Buarque petista, gente, coitado, estava quase louco, assinou o ato da fundação do PT, não sabe nem o que aconteceu depois. Eu duvido que ele tivesse alegria com o Brasil dos últimos 40, 50 anos. Diga. Além de ser um bom professor... Não, ele era bom professor. Não era bom comunicador, entendeu? Ele era um grande gestor cultural. Ele era principalmente um grande burocrata da cultura. Ele era um homem genial do ponto de vista de criar instituições, de gerar instituições, de promover eventos, de promover encontros e levar a cultura brasileira para o exterior. É porque a vocação dele não era para a docência.
A vocação dele era para a gestão da cultura, para, digamos, formatação da cultura brasileira na relação com as instituições exterior, criação de coisas, de museus, gestão de pinacotecas, criação do Instituto de Estudos Brasileiros. Ele é um grande gestor. Ele não foi ainda estudado nessa magnitude do trabalho dele como alguém que dá passos para a cultura caminhar, que era isso que era a vocação dele. Agora, não era vocação docente, não era animado com a universidade de jeito nenhum. E aí, cada um com o seu jeito, ninguém é obrigado a gostar da aula, né? Então, é característico também porque eu acho, aí é só opinião irresponsável minha, que quando a pessoa começa muito tarde numa profissão é mais difícil ela ganhar o traquejo, né? Ela se desenvolvendo e, sei lá, criando mecanismos de sobreviver naquela profissão. Então ele não era muito animado como professor, não. Agora era muito bom orientador. Os orientantes dele, tipo Maria Odila, são, assim, valorizam muito o trabalho dele como orientador. Um grande orientador, porque era aquela conversa do tete a tete, frente à documentação, às descobertas, às aventuras do conhecer, diferente da rotina acadêmica. Agora vamos sair dele e vamos comentar os livros. Eu escolhi 2 livros para a gente falar um pouco sobre eles, um livro chamado Noções, certo? Que foi o primeiro livro que o Sérgio Buarque publicou, mais ou menos em 1944, e ele já tinha 42 anos quando ele publicou esse livro. E ele não era professor, não era historiador ainda, pode-se dizer. Ele era jornalista, era gestor de instituições culturais, trabalhava para o Ministério da Educação, ele tinha um vínculo com a Biblioteca Nacional, ele fazia, digamos, essa ponte internacional no campo da cultura. E ele tinha uma relação muito forte com instituições americanas e europeias por conta do lugar que ele ocupava na Biblioteca Nacional e no Instituto Nacional do Livro. O Instituto Nacional do Livro é como se fosse a grande editora do Brasil, do MEC, do Ministério da Educação, e ele era um dos gestores para escolher os livros, escolher que tipo de produto ia chegar à sala de aula. Ele era um gestor desse campo editorial. E toda vez que ele ia para congressos internacionais, nos Estados Unidos, na Venezuela, no Chile, na Itália, na França, como ele tinha acesso o tempo todo à documentação das instituições, inclusive da Biblioteca Nacional, ele ia fazendo tipo um ensaio para apresentar naquele evento. E aqui é mais ou menos isso. O resultado de muitos eventos em que ele participou, não era professor, era gestor da cultura. Ele participava e ele ia levando esses materiais para apresentar, e depois um grupo de estudantes, mais ou menos 44, 45, foram os estudantes que pediram para... A primeira edição, uma ediçãozinha muito feinha, muito precária, muito feita por um grupo de estudantes que pediu para publicar. E ele deixou, certo? Isso, 44, 45, por aí. Só que esse livro é extraordinário. Só que na época ninguém ligava, porque é uma coisa super esquisita, entendeu? O livro é muito esquisito. Estava com saudade. Esquisito para os interesses dos anos 40, dos anos 30, que aqui são textos dos anos 30, dos anos 40. Ele fugia totalmente do que era o cânone, do que era o modo do Oliveira Viana escrever, do Rocha Pombo, do Oliveira Lima, dos clássicos que vinham desde o início do século, produzindo aquela história do Brasil bem bonitinha, começo, meio e fim, descobrimento, formação do Estado, um pouco naquela linha do Varnhagen, mas bem organizadinho, uma história grande, mas quase didática. E ele fugia totalmente. E o livro, a tiragem é bem pequenininha, a repercussão nada. Quando foi nos anos 50, quando ele fez concurso para a USP, é que saiu outra edição, e essa edição aí já tinha leitor, que ele já estava na universidade e tal. Começou a ter algum leitor, mas
livros assim que não vendiam, ficavam encalhados, ninguém ouvia falar, ele também fazia, não tinha as estratégias de marketing que tem hoje, ele não tinha seguidores, né? Hã? Não, e não tinha também a internet, esse monte de foto, esse monte de aluno e de professor para tietar. Então o livro não repercutiu. Lá nos anos 50, 57, ele junta um monte de artigos que ele foi escrevendo também nos anos 40, nos anos 50, e faz esse livro, Caminhos e Fronteiras, que ele vai usar como tese para o concurso da USP, para ele passar para ser professor da USP em 57. Esse livro é maravilhoso também. Eu escolho esses dois que são os que eu gosto mais. É um livro muito bom também. É um conjunto de ensaios, mas tanto os ensaios do Monções como do Caminhos e Fronteiras, eles têm, digamos, uma unidade enquanto conjunto. No caso dos Monções, que é o primeiro, ele estuda o século XVIII. Ele começou pelo século XVIII, certo? Século XVIII. O que ele estuda? Ele estuda essas expedições comerciais que foram resultado da expansão para o centro-oeste, que é o centro-oeste, para a ocupação daquelas regiões do que seria hoje Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que eram regiões que se incorporaram ao domínio português por conta das descobertas auríferas. Então, houve a descoberta de ouro lá pelos paulistas, e os paulistas criaram uma espécie de roteiro de comércio para fornecer as mercadorias para essa região aurífera e para trazer o ouro, para levar para... Então, aqui é século XVIII, Monções. Embora eu vá primeiro comentar o Monções, certo? E o Sérgio Buarque se empolgou com o século XVIII com o ouro, e no Caminhos e Fronteiras ele já começou a fazer ensaios que resultaram no livro, dando conta do século XVII, um pouquinho do XVI, mas sobretudo do século XVII. Ou seja, aquele se voltou para o bandeirismo mesmo. Aqui é um livro sobre o processo mesmo do bandeirismo. Ou seja, antes de os paulistas serem monçoeiros, eles foram bandeirantes. Então aqui ele já vai mostrar a expansão paulista no século XVII, sobretudo, e a maneira como os paulistas foram conquistando essas regiões que seriam de Goiás, do Mato Grosso, parte de Minas Gerais, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, destruindo as missões jesuíticas. Ou seja, ele vai mostrar todo esse processo de conquista do que a gente pode nomear os sertões do Sul, seguindo aquelas categorias do Capistrano de Abreu. Então, ele vai se voltar para o estudo do sertão do Sul, porque ele vai fazer uma espécie de história do movimento de saída de mamelucos e de alguns poucos portugueses, alguns poucos brancos, para dizimar as tribos indígenas de toda aquela região, no sentido de aprisioná-las para trabalhar na lavoura paulista e para se ocupar de outras expedições, como as expedições preadoras de indígenas mesmo, as que vão abrir os espaços para os currais, os que vão ser vendidos para o trabalho na lavoura canavieira e os que vão ser transportadores de mercadorias da Planalto Paulista para os portos ali embaixo, onde é Santos e São Vicente, né? Que era a capitania do Martim Afonso de Souza, a capitania de São Vicente. Então ele vai trabalhar no segundo livro de história dele essa temática do bandeirismo e vai mostrar a expansão paulista para os sertões do Sul, que a gente pode nomear os sertões do Sul. Mas aqui é a entrada do Sérgio Buarque, já depois dos 40, já dos 40 para 50, já andando para os 60, na condição de historiador. Ele não é um historiador que começa cedo. Primeiro ele é jornalista,
depois ele é gestor público, depois que ele volta para São Paulo, que ele nasce em São Paulo, vai para o Rio na faixa dos 20, aí lá pelos 44, 45 ele volta para São Paulo de novo, que ele vai dirigir os museus de São Paulo, o Museu Paulista e outros museus, ele vai ser gestor dos grandes museus de São Paulo. E aí que ele se volta mais para fazer mais ensaios, mais artigos, mais pesquisas, mais viagens. E ele era um grande viajante, o Sérgio Buarque. Ele adorava se embrenhar assim, no Mato Grosso, no Paraguai, nessas regiões mais inóspitas, pesquisando, descobrindo coisas, porque ele tinha uma vibe ao mesmo tempo do Varnhagen, gostar de ver, gostar de pegar, gostar de examinar, certo? Porque esses autores do começo do século XX, eles são muito antropólogos. O Gilberto Freire era assim também. Gostava de pegar na areia, botar o pé no chão, cheirar a folha, conhecer a coisa mesmo na sua materialidade. Bom dia. Então ele era muito viajante, sempre descobrindo coisas, e escrevendo, sem se preocupar de estar na moda, de estar no cano, de estar seguindo alguém, escravizado a conceitos. Ele tinha muita liberdade de escrever. Aliás, os bons historiadores são muito livres. Eles vão criando, depois é que eles são imitados, vão criando o seu modo de escrever. Então ele vai, a partir dessa época, já assim, ser esse explorador. Então, como eu dizia, ele tinha a vibe do capistrano de querer saber tudo da vida comum, da vida cotidiana, dos instrumentos, da materialidade das coisas, dos espaços, dos lugares, das árvores, dos animais. Ele era hiper curioso com relação a tudo isso. É isso que eu queria saber. Que aí é o dado antropológico que está no Capistrano, que está no Sérgio Buarque, que está no Gilberto Freire. Porque a antropologia tem importância muito grande para esses historiadores da primeira metade do século XX. A antropologia e a geografia. São duas disciplinas que têm um peso muito grande na formação e na elaboração da história feita por esses historiadores. Então, ele tem essa semelhança com esses autores. A semelhança dele com o Varnhagen. O Varnhagen era um homem visual. Ele não queria só pegar no documento, ele queria ir ver o lugar, ver a situação, ver o rio, ver a mata. E o Sérgio Buarque também era muito assim, visual desse aspecto. E o Gilberto Freire, mais que visual, ele era tátil. Ou seja, ele gostava de pegar na areia, pegar na folha, pegar nos instrumentos, ver a textura, ver o cheiro, pegar nos alimentos, nas frutas, porque o Sérgio Buarque, acho que ele não cozinhava nada, não. Mas nem o Capistrano, mas o Gilberto Freire, ele era um grande cozinheiro. Ele gostava de ir para a cozinha, ele gostava de ir para a cozinha alheia, de abrir a panela, perguntar quais eram os temperos, de onde vinham os temperos, porque ele é um grande historiador da alimentação, um grande historiador das formas de alimentação. E essa curiosidade ele estendia para todo mundo. Onde ele ia, ele queria experimentar a comida, saber como era feita, para o processo, de onde vinham os ingredientes. Então, eles são muito, muito curiosos, porque a gente tem que entender que esses grandes historiadores, eles não ficam confinados num quartinho com ar-condicionado. Eles estão na vida, eles estão andando, eles estão vendo as coisas, eles estão circulando. Circular, interagir, é muito importante, viajar é muito importante para desenvolver a habilidade de pensar, de ver o diferente, de escrever. Certo? Então, vamos para o Monções. Isso aqui é acho que a terceira edição. A primeira edição é de 45, a segunda edição é mais ou menos de 56, a terceira, ela é de 1990, que é essa aqui que eu tenho, certo? Eu tenho a segunda e tenho a terceira, só que a segunda está toda esculhambada e a terceira já está também. Assim, as folhas, a cola descolou e já está tudo solto. Mas já tem outra edição depois dessa e tem uma edição
do Monções junto com outro livro que era inédito, porque era de circulação muito pequena, e eles juntaram com Monções, que é uma última edição da Companhia das Letras, que acho que é a quinta, e é bem cara. Eu olhei, é R$ 120. 120, é muito caro. Certo? Mas a segunda edição, vocês acham, da estante virtual, quase de graça, que é uma da capinha laranja, que é a que eu gosto mais, é a segunda. A que eu tinha, que já se acabou. O produto já se acabou. Certo? Eu estou aqui na terceira. O livro Monções, como eu falei, ele é um livro em que o Sérgio Buarque mostra esse comércio que se estabeleceu entre São Paulo e a região, especialmente Mato Grosso, na época da mineração, do século meados e um pouquinho a segunda metade do século XVIII. E o que é que ele vai tratar lá? Só são 6 capítulos, que chama Caminho do Sertão, outro se chama do transporte fluvial, outro se chama Ouro, outro se chama Sertanistas e Mariantes. Eu escolhi os 5, chamadas Estradas Móveis, e o Comércio de Cuiabá. Esse livro, o Sérgio Buarque estava reescrevendo, ele era como o Capuchinho de Abreu, insatisfeito com o que escrevia. Embora o Sérgio Buarque, gente, escreva hiper, não tem qualificativo para dizer o quanto esse homem escreve bem. É assim, invejável essa escrita dele. Muito, muito boa. É um senhor da palavra também. Mas ele estava reescrevendo, ele tinha descoberto muita documentação, ele tinha mudado a visão dele em relação ao tema, ele queria fazer outro livro com o mesmo nome, reescrevendo cada capítulo. Mas não deu tempo, ele morreu, ele reescreveu acho que 3 capítulos. Aí o que foi que a Lília e o Luiz Schwartz resolveram, da Companhia das Letras? Eles resolveram fazer o seguinte, manter o livro como era no original, os 6 capítulos, e colocar como anexo os 3 capítulos que ele mudou. E aí a pessoa tiver interesse em saber o que ele estava pensando, já perto dele morrer, sobre o assunto, vai ler. Eu nem me dou o trabalho, porque eu nunca li. Eu só leio o velho livro dele, de 45, porque eu quero saber o que ele pensava no começo dele, de historiador, já que é o primeiro livro. Ou seja, porque na historiografia, assim, não importa o que a pessoa fez depois, a não ser que você esteja estudando especificamente aquele produto. É bom ver, ele pensava assim, mais adiante ele foi mudando os seus conceitos, mas acompanhar na diacronia, certo? Então, eu peguei o capítulo velho mesmo, dos anos 30 e 40, que chama o transporte fluvial. E do Caminhos e Fronteiras, são os marcadores do livro do Clodoaldo. Agora que eu vi que ele está aqui metido com... O Clodoaldo está metido aqui com o Sérgio Buarque. O Caminhos e Fronteiras, ele tem 3 blocos. Um bloco é sobre os índios e mamalucos, que eu amo essa parte, em que ele vai mostrar a visão que ele tem do período colonial em relação a esse encontro, desencontro e encontrão entre portugueses e indígenas. Mas depois eu vou dizer que ele não vai por aí. Encontros e encontrões. Ele tem uma parte chamada Técnicas Rurais, o que faz muita gente perguntar se o Sérgio Buarque era brodeliano. Gente, quando o Sérgio Buarque estava escrevendo isso aqui, o Brodel era um senhor desconhecido. O Brodel veio para cá no final dos anos 30, tipo assim, jovem pesquisador, não que ele fosse tão jovem pesquisador, naquele momento que a USP estava sendo formada e estava trazendo os franceses. Ele estava descobrindo o mundo, ainda estava fazendo a tese dele de doutorado, que, aliás, ele levou 15 anos para fazer, ou foi 20, né? Mas também, na época dele, quando ele defendeu a tese, lá nos anos 40, era a maior tese de doutorado que existia no mundo, 4.000 páginas. Aí depois o Pierre Chauny disse, não vou ficar atrás do Brodel, não. Aí fez uma tese de doutorado, que com os anexos deixou de chegar de 10 a 11.000 páginas. Não sei se alguém leu. Aí,
a segunda parte, técnicas rurais, que ele vai falar sobre os instrumentos mesmo, o monjolo, sobre os pilões, sobre as técnicas bem rudimentares que eram criadas, inventadas, que faziam mover a economia daqueles lugares inóspitos. E o terceiro, o fim da trama, em que ele vai mais falar do trabalho, mas aqui ele vai se fixar mais naquele trabalho do artesanato, desde a produção do algodão até os fios, as rendas, os tecidos. É um pouco assim o trabalho, que é mais o trabalho da mulher nesse período colonial. E aqui eu escolhi o capítulo Veredas de Pé Posto. Por que eu escolhi? Porque também é um capítulo que tem relação com os indígenas. E eu escolhi a temática indígena aqui nesses livros para conversar com vocês. Então, vamos só resumir um pouquinho o Monções, certo? O livro, ele está recortado basicamente no século XVIII, que é o século das Monções. As Monções são essas expedições comerciais que vão tentar fazer o vínculo entre São Paulo e as regiões auríferas que seriam os atuais estados do Mato Grosso. Então, é a espécie de história comercial de São Paulo, uma história comercial na direção do oeste. Aí vejam, gente, a diferença. Enquanto a historiografia consolidada, que vem do Varnhagen e do HGB, ela vai se voltar para o que seria o grande comércio açucareiro, comércio para o Brasil, comércio do fumo, comércio de exportação, que é o depois vai seguido pelo Caio Prado, né, e pelo Celso Furtado, ou seja, o comércio exterior, a produção de artigos que vão mover o comércio internacional. Ele vai fazer o contrário, ele vai mostrar esse pequeno comércio quase miserável, incipiente, difícil, que vai articular o Planalto Paulista aos interiores desconhecidos do Brasil. Por isso que eu falei que ele vai na vibe do Capixano, vira as costas para o comércio, grande comércio, e vai estudar a maneira como esse pequeno comércio vai se desenvolvendo entre São Paulo, que era uma vila miserável, pequena e paupérrima. São Paulo, até 69, até antes do café, era uma província muito pobre. A pobreza era lá, certo? Aí, no século XIX, com o café, tem esse desdobramento que a gente conhece hoje, nessa forma do Brasil. Então, ele vai mostrar a expansão para o oeste e as características e dificuldades dessa expansão. Essa expansão para o oeste no século XVIII, ela vai ser muito diferente da expansão que aconteceu para o sertão do sul no século XVI e XVII. No século XVI e XVII, os bandeirantes andavam quase que a pé. Para que serviam os rios? Eles serviam basicamente de orientação geográfica, assim, de ser um indicador da geografia dos lugares, para se parar lá para pescar, certo? Mas não era o modal de transporte no século XVII. Os bandeirantes andavam com seus indígenas preadores e voltavam com os indígenas preados e amarrados nas suas correntes, mas pelo chão, pelos caminhos pelas veredas, certo? De pé posto, né? Pelas veredas, e veredas que, em boa parte, segundo o Sérgio Barco de Holanda, ele diz que há muitos indicativos para a gente afirmar isso, veredas que já eram, em boa medida, percorridas pelos indígenas originais, que eles já circulavam nas suas ambulâncias, nos seus circuitos, nos seus trânsitos, que não tinham morada fixa, e nas suas guerras com os outros, eles iam abrindo, descobrindo os melhores caminhos, os menos íngremes, aqueles que tinham, digamos assim, tinham mais facilidade de circulação, e que os bandeirantes teriam se apropriado dessas indicações, que já eram indicações de
lugares melhores para circular, feitas pelos próprios indígenas que habitavam esses espaços. Mas ele vai dizer, no período das monções, agora há uma inversão, porque já é para levar mercadorias, não são muitas pessoas, é para levar mercadorias. Essas mercadorias nem sempre elas são capazes de ser o tempo todo levadas na cabeça, né? Nas costas dos transportadores. E agora o grande veículo de transporte vão ser as canoas. Então, o que há? O que é agora a modalidade de transporte? São grandes frotas de canoas que vão circular nesses rios que são paulatinamente descobertos e vão ser descobertos não só do ponto de vista de para onde eles levam, mas descobertos também do ponto de vista das suas características próprias, porque aqueles rios de São Paulo, no rumo do oeste, em primeiro lugar, são rios que não vêm para o mar. As águas correm para os rios correm para o mar, lá não correm. Lá correm para o oeste de São Paulo, para Goiás, para Mato Grosso, para Minas Gerais. Os rios saem do Planalto e eles vão na direção do continente, que é um aspecto muito interessante para a gente entender o bandeirismo, entender as monções, é que os rios, a corrida deles é para lá, mas só que são rios muito difíceis, porque os rios lá são profundamente encachoeirados, e as cachoeiras, elas são também demarcadores dos espaços, dos lugares, mas, sobretudo, são os grandes obstáculos a serem enfrentados no século XVIII para expandir esse comércio para o oeste. Quando o Sérgio Buarque chega no fim do capítulo do Monções, que é do Caminho de Fronteiras, eu acho que é do Monções, ele vai dizer que para chegar em Cuiabá, eles enfrentavam 123 cachoeiras. Aí algumas cachoeiras elas eram capazes de permitir a descida de parte das coisas com o responsável pela canoa, com aquele que é o motorista da canoa, que tem a palavra certa, mas eu não lembro qual é. Mas a maior parte eles tinham que fazer a retirada das canoas, das mercadorias do rio. As canoas eram conduzidas na cabeça dos indígenas, as mercadorias nas costas também dos indígenas. Eles andavam quilômetros e quilômetros pelo chão até chegar no lugar que eles entravam no rio de novo. Então o transporte era todo feito dessa forma, ou seja, acionava muitas pessoas porque as canoas elas tinham que ser, e as mercadorias, ser conduzidas nas costas durante muitas fases do percurso. Então, eram meses e meses para chegar de São Paulo até Cuiabá. Eram muitos meses de viagem, de ida. De volta, não tinha mercadoria, o ouro era muito maneiro, né? Era pouco ouro também. Essa volta era mais rápida, mas a ida era a ida que levava meses e meses que muitas vezes a frota não chegava lá, porque a frota era dizimada no caminho pelos indígenas. Porque os indígenas, eles do oeste de São Paulo, dessa região, eles deram muito trabalho aos paulistas, até os paulistas limparem e desertificarem aquela região. Porque eram indígenas que tinham habilidades com as quais os mamelucos, os monçoeiros, eles não sabiam lidar. Porque já havia uma tribo de índios que eram cavaleiros, índios cavaleiros. A hipótese do Sérgio Buarque é de que desde o início da colonização, parte das tribos indígenas, do que seria ali do Paraguai, do sul do Brasil, um pouco da Argentina, aquela região ali fronteiriça, eles tiveram acesso aos cavalos e os cavalos se reproduziram muito rapidamente, assim como o gado naquela região, ao ponto de os portugueses pensarem que o gado e os cavalos eram nativos daquela região do Brasil, mas tiveram acesso muito
rápido a partir dos espanhóis e se adaptaram ao uso dos cavalos e se tornaram grandes cavaleiros. Então, quando os paulistas andavam pela terra, se eles fossem encontrados pelos índios cavaleiros, eles podiam entregar a alma a Deus. E não tinha como vencer nessa batalha, porque os índios eram cavaleiros saqueadores, eram tanto medievais, certo? Então, eles não só matavam os moçoeiros, como eles roubavam as mercadorias. Então, era uma viagem de muito risco. Risco pela terra, ao ponto de eles passarem meses e meses nessas expedições, mas não quererem ir por terra, porque os índios cavaleiros eles se moviam com uma rapidez muito grande comparativamente a esses que estavam a pé e ainda carregando canoas, carregando mantimentos, carregando as mercadorias, etc. Então, eles preferiam correr os riscos das águas. Só que nas águas também os riscos eram muito grandes, porque tinha os índios canoeiros. Eu não estou dizendo os nomes das tribos, não, estou dizendo só aquilo que era a especialidade deles. Os índios canoeiros, eles eram tão habilidosos, tanto na navegação, na produção de canoas e na guerra fluvial, nos embates fluviais, que os portugueses dificilmente conseguiam vencer. Tanto que as frotas fluviais elas eram compostas de frotas com as mercadorias, com os canoeiros, né, com aqueles que conduziam as canoas, com os donos das mercadorias e com o exército, que também boa parte das canoas elas eram artilhadas. O que é artilhar uma coisa? É transformar num objeto de guerra, ou seja, numa canoa que ela tem todo um aparato de defesa daquelas outras que ele vai protegendo. Então, as expedições eram compostas de um número muito grande de canoas, porque era mais fácil de defenderem formando uma grande esquadra fluvial e com todo um aparato de defesa. Mas os índios canoeiros, eles venciam muito facilmente quando eles se organizavam, porque eles conheciam os rios, conheciam os locais em que não havia como desviar, ou seja, as curvas, os locais em que eles tinham que desembarcar. Então, era um comércio com muitos obstáculos, com muitas mortes, com muito roubo, e muitas vezes os índios esperavam a volta, roubavam só o ouro. Eles não se incomodavam com as mercadorias, deixavam eles irem para pegar na volta. Te espero na volta. Às vezes iam 15 arrobas, 20 arrobas de ouro. Toda a tributação que o governo português conseguia, às vezes era desviada no meio do caminho por um assalto indígena. É interessante demais a história das dificuldades, dos obstáculos. E aqui, tu quer falar? É só uma pergunta. Sim, diga. Qual é a média, no caso, de pessoas que faziam parte dessas expedições? Ele não explicita, porque essa história dos 7 barcos quase não tem nome de pessoas, quase não tem número de pessoas, porque é uma história praticamente do ambiente, uma história quase natural. O que é que tem? O rio bem descrito, os peixes, os animais, o tipo de árvore que faz a canoa, o modelo da canoa, o tamanho da canoa, entendeu? O tamanho dos remos, ou seja, toda a parte, a cultura material, ou seja, toda a parte relacionada o que é a mercadoria, como ela vai transportada, onde ela para, onde tem um varadouro, como superar os obstáculos geográficos. Essa história é uma história sem sujeito, certo? Sem datação, ele não diz o ano que foi, certo? Sem os detalhes, que são os detalhes que a gente, como historiador, costuma analisar. Aqui é uma história em que ele mostra a história das estradas fluviais, a história de uma grande bacia hidrográfica. Eu quero até, gente, que vocês façam o seguinte: vocês leiam o capítulo, vocês abram lá na internet e peçam. Quero um mapa, peçam para IA.
que era um mapa hidrográfico dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Aí pode botar até Paraná e Santa Catarina, porque se vocês olharem o mapa fluvial, vocês vão ver todo o caminho percorrido e vão entender o que ele está contando. Desceu de lugar tal, atravessou a pé para lugar tal, porque como o Sérgio Buarque não bota mapa, o tempo dele não é tempo fácil para fazer mapas, ele fica um pouco com o Odilon Nunes, a gente fica bestando sem saber onde é. Odilon Nunes, quando eu comecei a ler na graduação, eu odiava aquele livro de Odilon, porque eu queria saber onde era, eu não tinha como saber, porque eu não consigo estar estudando uma coisa que está no ar, ou está num chão desconhecido. Aí vocês façam isso, peguem mapas da região para olhar o nome dos rios, onde ficam as cidades hoje, o que é que virou, entendeu? Quais eram os rios mais frequentados. Porque aqui é a história do... Eu vou até dizer, se vocês forem anotar, é a história das estradas fluviais, a história de uma bacia hidrográfica, em torno do Paraná, do Paraguai, do Rio Pardo, do Rio Tietê, é aquela bacia toda. E quem estuda a Guerra do Paraguai vai entender muito facilmente esse texto, porque aquela geografia do Pantanal mato-grossense, ele vai descrever o Pantanal, as piranhas, os peixes de couro, os bananais, as formas que os habitantes achavam de fazer algum lugar alto no meio do Pantanal para poder se instalarem quando as águas subiam, a dificuldade de ter água para beber porque a água é quente, não poder tomar banho porque as piranhas mordiam a pessoa, os jacarés. Então ele mostra uma história da natureza, uma história geográfica. Tanto que ele diz muitas vezes geografia histórica, que a gente chamaria hoje de geohistória, certo? Ele chama, aqui estou falando da geografia histórica desses espaços. Então ele vai mostrar a história das canoas, das formas de transporte, de como os paulistas iam criando formas de vencer os obstáculos, como ia se requintando o saber sobre os rios, o saber dos canoeiros, para reconhecer onde tinha pedra, onde era o canal principal do rio, como evitar e só pela margem para evitar que as canoas, como é que a gente diz quando naufragassem, né? Naufragassem. Então é uma história. Gente praticamente não tem. Às vezes tem um ou outro que morre, um ou outro que é dono de um apoio no meio do caminho, mas é raríssimo o nome aqui nesse livro. Um nome, porque não é uma história de pessoas, é uma história de movimento, a história do comércio, a história de como o homem vai descobrindo e capturando e se apropriando do espaço geográfico desconhecido para eles, que na verdade era conhecido dos indígenas. Tanto que os indígenas deram muita dor de cabeça para os paulistas desses séculos. Ele vai mostrar a história aqui dos índios. Os paiaguás, que são os canoeiros, que eu falei, que eram muito habilidosos em destruir as frotas e roubar as mercadorias e matá-los. E eles eram tão habilidosos que as canoas dos paulistas iam artilhadas. E eles iam levando nas canoas que tinham a proteção, as armas. Os indígenas logo descobriram que se jogasse água na canoa e nas armas, já tinham vencido a guerra. Porque as armas, a pólvora, tudo molhado, morreu. Então eles logo descobriram assim, formas de neutralizar aquilo que era o ponto forte dos invasores, que eram as armas de fogo. Então ele vai mostrando porque o Sérgio Buarque é muito interessante também, porque ele praticamente fala do ponto de vista dos indígenas. Não sei se ele percebe, mas ele não está assim, mostrando nenhuma simpatia pelo processo colonizatório, ele está mostrando a sabedoria das comunidades ancestrais, ele está mostrando a sabedoria dos indígenas, a habilidade deles como digamos,
capazes de defender seu território, de defender seu modo de vida, sua cultura, de tentar impedir aquelas invasões. Então, ele quase que fala como se estivesse lá, do lado dos indígenas, explicando o processo de expansão portuguesa. Porque, gente, cada historiador é um. Nem adianta a gente querer, assim, banalizar ou colocar as etiquetas iguais. Não é. Cada um é um. E mesmo, eu costumo escolher um texto pequeno para vocês. Não que eu não queira que vocês leiam o livro todo, não. Primeiro que eu não acredito que dê tempo. Se eu não tenho tempo, vocês também não têm, não. Eu só tenho tempo de ler pedaço. Pedaço de um, pedaço de outro. Já era. O negócio de eu ler o livro inteiro não dá mais. Mas é porque a leitura bem feita de um capítulo é muito revelador do que é o conteúdo do livro. Desde que você faça com cuidado, com sensibilidade e pegando conceitos. Também não é só ler como se fosse um romance, não. É tipo articulando com outras coisas, com outros autores, com outros saberes, com aquilo que a gente estuda em outros textos. Então, ele faz como se fosse uma história dos encontros, mas principalmente dos encontrões, certo? Entre os indígenas e os paulistas, que vão adentrando para os interiores. E ele vai destacar aqui os canoeiros, que são os índios paiaguás, e vai destacar os guaicurus, que são os cavaleiros, tribos guaicurus. Ele depois vai dizer que essas tribos praticamente sumiram. Ninguém sabe o que aconteceu, com o tempo elas foram se reduzindo e praticamente saíram do cenário daquela região. E vai mostrar um pouco, aí onde entra a gente, as fazendas de apoio. A fazenda principal que ele mostra é a fazenda Camapuã, que ele vai escrever como era a fazenda, tinha sobrados, tinha senzalas, tinha muitos escravos, tinha criação de gado, plantação de milho, produção de alimentos, que era tipo a pousada, onde eles paravam, onde as expedições paravam, para reabastecer de alimentos, para descansar as pessoas, para cuidar dos doentes. E daí, era mais ou menos a metade da viagem, porque Camapuã ficaria mais ou menos assim, no norte do Mato Grosso do Sul, já indo para o rumo de Goiás, por ali, aquela região. Vocês podem até botar depois na internet para ver o que aconteceu com essa cidadezinha. Ela depois virou uma cidadezinha, mas ela começou com uma fazenda de apoio aos moçoeiros. E daí é que eles iam para Cuiabá, que eles iam chegar nas regiões mais difíceis por causa do Pantanal, que era uma área que era mais plana, mas as dificuldades agora não eram os rios e as cachoeiras, a dificuldade agora é porque atolava tudo. Atolava, dependendo da época do ano. Eles tinham muita dificuldade para circular, tinham dificuldade para ter água para beber, tinha muita variedade de animais, de onça, de todo tipo de animal de perigo para as expedições, além de que os próprios rios eram piscosos e perigosos, por causa dos jacarés, das piranhas, das espécies que não eram espécies bem comestíveis, eram mais querer comer os homens, as pessoas que estavam na expedição. Então, vocês imaginem que hoje o Pantanal ainda é um lugar difícil de circular, vocês imaginem isso aqui no século XVIII, como era com a precariedade de transporte. Na fazenda Camapuã vai mostrar também que lá tinha as carroças, os carros de boi, tinha como fazer de novo, tinha os capatos, que são os porcos, né, para fazer de novo o tocinho e tudo, para levar para o resto da expedição. Porque essas expedições, gente, a comida virou depois a comida mineira. Era farinha, mas não era farinha de mandioca, não, era farinha de milho, porque a grande cultura no sul não é mandioca. E a grande cultura paulista é a cultura do milho. Vocês sabem que lá toda hora a gente come coisa de milho, né? Em São Paulo a base é o milho. Era farinha de milho, feijão, geralmente feijão preto, que são coisas secas, que não estragam menos, e carne
digamos, de sol. Vamos chamar carne de sol, carne salgada. Mas lá não chama carne de sol, não. Carnes salgadas. Charque, né? O charque é do sul, mas lá em São Paulo ninguém nem usa muito essa palavra charque, não. As carnes salgadas, elas compunham o básico da alimentação nos caminhos. E os tocinhos, porque eu fazia cozinhar o feijão era o tocinho, porque o tocinho já podia, era o tempero e era uma proteína que junto com o feijão já alimentava. Aí era quase, a comida era quase um feijão tropeiro, né? Por isso que terminou. E a feijão tropeiro é comida mineira, mas você sabe que Minas era São Paulo, né? Foi a luta para Minas se tornar independente. Então é a comida típica que vem desde o período colonial, porque era a comida que suportava o transporte. Então tinha essa fazenda de apoio, uma vez ou outra tinha uma fazenda, mas era muito difícil também nesses interiores. E ele vai mostrar um pouco também a história dos transportes terrestres nos lugares já de Mato Grosso para frente, que tinha áreas mais planas, em que já era possível ter os carros de boi. Aí ele disse que os portugueses comentavam que nessas regiões era preciso dezenas de bois puxando um carro, que era puxado por um só lá deles, da Europa, porque os bois, diz, eram magros, lentos, mal alimentados, sonolentos, entendeu? Os bois eram muito fraquinhos para puxar as carroças. Então, todo mundo passava fome, porque não era fome só absoluta, era fome relativa, gente. A pessoa passava a vida toda comendo só farinha de milho, feijão, tocinho e carne de sol. É muita doença intestinal, muita doença, câncer de estômago e tudo mais. E é muita falta, porque tinha muito pouca fruta. Só ia aparecer fruta mesmo no Mato Grosso, na região lá já do oeste, centro-oeste, porque tinha muitas palmeiras, eles comiam os palmitos, tinha o buriti, eles comiam a canjica de buriti, achando que era vindo do Porto. Era uma alegria quando faziam canjica. Vocês sabem o que é a canjica de buriti? Você sabe o que é buriti? Sim. Sabe uma coisinha que vem do mercado? Uma palha, tipo um docinho? Hã? Bom, bem, aquilo ali mistura com água, agora é no liquidificador. Quando eu era criança não tinha liquidificador lá em casa, não sei nem se tinha liquidificador. Era amassado com água e a gente bebia, era tipo um suco. Bom, bem, só que lá nessa época era muito natural, né? Então eles bebiam o suco de buriti, que é vermelho, assim, cor de vinho, parece um vinho. Palmitos muito variados, e no Mato Grosso, bananas. Então eles faltavam morrer de comer banana quando chegavam lá. Porque lá era uma área de bananal e era a única fruta que praticamente eles plantavam lá, porque se adaptava àquelas regiões muito molhadas, muito baixas do Pantanal. E não sei se vocês prestam atenção que as comidas goianas e mato-grossenses, elas têm banana dentro do cozido e, dependendo da época, piqui. Gente, é super esquisito, mas é da cultura. Hã? Se dependesse de mim, teria no condomínio onde eu moro, no regulamento do prédio, uma cláusula: não cozinhar piqui. Gente, eu não gosto dele. Muito leve. Falou e disse. Fechou. Empestei o prédio. Mas arroz com piqui é um prato muito chique. É um prato que é servido em ocasiões muito especiais. Agora, não precisa esconder de mim, que eu não vou atrás, não vou concorrer. Então, ele vai mostrando, como eu falei, a história da cultura material. Não é a história... Porque aqui a natureza, os rios, as matas, os animais, a pobreza técnica, a rusticidade, ela se sobrepõe às interações humanas e ela formata essas interações. Então, ele está muito preocupado com os homens, não. Está preocupado mais em mostrar o que é a natureza. Aí ele vai mostrar os carros de boi, já os carrinhos de madeira puxados por escravos, para carregar pacotes menores, os dias e dias que passavam fazendo
o transporte até chegar numa área de entrar no rio de novo, a fabricação de canoas, como as canoas eram abandonadas num lugar e eram feitas em outro lugar. Só que as canoas dessa época, gente, não é assim a canoa. As árvores em São Paulo, especialmente, no período colonial, eram árvores muito frondosas, com caules muito largos. Então a canoa era feita, a gente está chamada canoa paulista, ela é feita só de um tronco. Ou seja, eles queimam e vão escavando. É uma canoazinha, parece aquelas coisinhas do Egito Antigo, aquelas imagens da história do Egito, as canoazinhas bem fininhas, eram muitas. Eu fico imaginando aqui, botando na minha imaginação para funcionar, esteticamente devia ser uma coisa muito bonita. Essas expedições de canoas, assim, deve ter em filme já, né? Isso. Mas é assim, a gente imaginando a cena, é uma coisa bem interessante, mas muito, muito rústico. Mas também essa rusticidade ajudava, porque eles abandonavam e faziam outra mais adiante. Então, iam também mudando o transporte. O que ele está mostrando aqui é assim, essa grande área de abrangência do Planalto, do comércio de São Paulo, e a transição muito lenta que vai acontecer para o comércio através das mulas. Só quando em Minas Gerais vai descoberto o ouro em grande escala, é que começa a ter um fluxo de transporte que vai juntar o Rio Grande do Sul, certo? E o Uruguai, que ainda era área de transição, com Minas Gerais. Como lá na área do Rio Grande do Sul, os animais se multiplicaram, independente do homem, os bois, os cavalos, os moares, essa condução, principalmente da carne e do que seria, digamos assim, as massas, milho, as farinhas, aqui já de trigo, né? Para Minas Gerais, começou a ser feita do Rio Grande do Sul, no rumo de Minas Gerais, criando as estradas mais largas, porque eram estradas que agora já eram propícias ao transporte de mercadorias por muares. E vocês sabem que o muar, ele tem... Vocês conhecem o jacá? Os jacás naquela época eram de couro, né? Tem um nome, os alforjes, não sei como se chamaria. Mas os animais, eles iam para os dois lados dos animais, lotados de mercadorias penduradas aqui, né? E isso ia, diz o Sérgio Buarque, abrindo mais os caminhos, aquelas veredas dos índios, que andava só um índio, um atrás do outro, que era o modo de andar dos indígenas, e o modo de andar que os paulistas adotaram, um atrás do outro, a fila, uma filinha indiana, digamos assim. Então, essas filas, essas estradas, elas foram abertas naturalmente pela necessidade agora de andar o transporte por ar. Mas isso aí só vai acontecer, essa mudança dos transportes, quando o ouro de Minas Gerais aciona o comércio maior de mercadorias e aciona o uso de animais, que agora são animais que vêm do sul. Ele vai mostrando, é uma história dos transportes também, uma história dos caminhos. Assim como o Capistrano fez a história dos caminhos do Brasil, ele faz a história dos caminhos do sul. Mas de todo modo, essa transição é muito lenta. E ela vai se marcar também por uma dinâmica nova. No Planalto Paulista, agora há um enriquecimento maior, porque vai se transformando num polo comercial distribuidor. Porque vai ter as feiras de gado, as feiras de mercadorias, as feiras de indígenas. Vai ser no Planalto, as feiras de gado e tudo. Tem mais uma modalidade de comércio feita agora no Planalto de Piratininga. Então, é assim, é uma história do Pantanal, né? Uma história da geografia, da fauna, da flora, dos transportes, dos indígenas. E o que mais se destaca aqui é que ele mostra o peso real da geografia, das dificuldades na colonização. Ele mostra o peso dos mamelucos, e ele mostra uma tese que ele desenvolve na obra dele toda sobre a colônia, que é a tese da prevalência da adaptação
do dito branco, né, que não é branco, é mameluco, à cultura indígena e ao meio ambiente. Porque aqui o resultado é ou o colonizador se indigeniza ou morre. Ou seja, não tem opção. Ele não pode ser português aqui, ele não pode ser a cultura europeia aqui. A cultura dele é a cultura que vai ser decorrente do que ele aprende com o indígena, do que ele segue o indígena, do que ele se apropria do que o indígena sabe, do que ele se adapta. Se não adaptar ou morrer, não tem alternativa. Então ele vai mostrar não a prevalência da cultura e dos valores portugueses, mas o grande peso do meio, adaptação incontornável, inexorável, qualquer árvore pudesse dizer, porque não tinha alternativa. Eu acho que, de maneira muito sofisticada, muito diferente do usual de qualquer texto, ele vai dizer, em terra de sapo, de cobras com ele, né? Só para retomar aquela brincadeira que a gente tinha feito com vocês. Não tem como, né? Você se adapta ao costume do lugar e àquilo que lhe permite viver. Então, gente, vocês vão achar diferente, talvez até estranho, mas é muito, assim, a história antropológica, a história geográfica que se fazia nos anos 40, nos anos 30, seguindo aqueles modelos alemães que apoiavam tanto o Capistrano como o Sérgio Buarque de Holanda. Professor, o Sérgio era amigo do Levi Strauss, veio pra cá também não? Não sei se eram amigos, mas eles são contemporâneos, provavelmente se conhecem, porque o Sérgio Buarque foi convidado várias vezes para ser professor na França. Não era ser professor, para ser visitante, fazer um estágio docente, fazer um curso, dar um curso nas universidades francesas. Ele foi algumas vezes. Ele não se estabeleceu mais vezes na França dando cursos, porque o Sérgio Buarque era casado, tinha 9 filhos, a mulher dele não trabalhava e ele era aperreado. Não pense que o Sérgio Buarque era rico, não. Ele sustentava a família com esses empregos e ele andava correndo atrás de bico para levar dinheiro para casa. Tanto que ele fez esse livro Monções, foi até bom fazer esse comentário para fazer outro. Esse livro Monções, sabe por que o Sérgio Buarque permitiu fazer na maior pressa? Porque ele levou o livro para os Estados Unidos para concorrer num concurso que pagava não sei quantos $1.000 para o melhor livro sobre a América do Sul. Aí não ganhou, não. Até o Sérgio Buarque, gente, vai derrotado. Então, ele se empenhou muito em ganhar esse concurso nos Estados Unidos, que era um monte de dinheiro. Porque, estou na fofoca já, na fofoca também é história. Agora, depois eu volto para o texto. Ganhou foi uma pessoa da América do Sul, da Bolívia, do Chile, de algum lugar, outro historiador. Mas ele também nem era bem historiador ainda, né? Era o primeiro livro dele. Mas ele queria ganhar o prêmio, porque era muito dinheiro. Porque o Sérgio Buarque era muito desorganizado. Na memória que fica dele, é que ele é muito desorganizado. Como ele era assim, uma pessoa de alto padrão do ponto de vista dos empregos, ele também tinha que ter um alto padrão do ponto de vista da vida. Ele não conseguia muito sustentar a vida como deveria ser para a família dele, não. E ele era uma pessoa completamente desregrada na compra de livros. Ele não tinha limite. A biblioteca dele, acho que tinha mais de 40 mil livros. A casa dele faltava cair um tanto de papel. Não era nem estante mais, era assim no chão, em cima dos outros, em cima das janelas. Era uma confusão de livros. E a dona Maria Amélia, a mulher dele, tendo que administrar a cozinha, empregado, um monte de filho comendo, aquelas coisas que vocês sabem de casa. Não sabem mais, que agora as famílias são pequenas, mas quando a família é grande, tem que ficar de olho assim, senão antes do almoço os meninos já comeram tudo. É diferente, né? E lá, muita gente, a dona Maria Amélia tendo que dar conta da administração da casa. Aí o que ele fazia? Ele ia na rua, comprava os livros, aí quando ele chegava na porta da casa, ele fazia fio-fio.
a empregada, ele tinha um acordo com a empregada. A empregada vir discretamente, receber as coisas e esconder. Quando a dona Maria Amélia dava folga, ela levava para o escritório, para ela não ver. Então ele fazia fio-fio, ela via, escondia as coisas e levava, para não ter muita briga, muita confusão, porque ele comprava livro e faltava comida. Então, vocês veem. Ele era... Foi vendido, acredito que muitíssimo bem vendido, para a Unicamp. Toda a parte dele, pessoal, de autoral, de biblioteca, de tudo, a Unicamp comprou há pouco tempo. Foi por uma verdadeira fortuna. A família se deu super bem. E ele morava em São Paulo. Quando eu estudei em São Paulo, eu morava em Perdizes. É um bairro que fica emendado com o fim da Paulista, ou com o começo da Paulista. Ali. Pinheiros, Perdizes, os jardins são ali ao redor da Paulista. Eu morava em Perdizes. E Perdizes é emendado com Pacaembu, que é outro bairro onde fica o estádio Pacaembu. Vocês veem isso facilmente também no Google, né? É só olhar. E tinha um ônibus elétrico que ia do centro da cidade até Perdizes, que eu pegava de vez em quando. Passava na porta da casa dele. É bem pertinho do estádio Pacaembu. Na Rua Buri. Muito sobrado, bem bonito. Toda vez que a gente passava, alguém comentava: o Sete Barcos morou aqui. Hoje é um memorial, um museu, coisa que eu acredito que tenha sido comprado. Vocês também acham isso na internet. Agora é porque o tempo parece que ficou menor ainda. Mas nas aulas, nos cursos passados, eu botei vários vídeos da casa dele, tudo. Agora está bem aperreado, até eu não tenho tempo, às vezes, de ficar alimentando a turma com muitas coisas. Mas é facinho também de achar. É um sobrado muito bonito. E grande. Mas ele acho que vivia com essa prestação de atrasado, era financiado. Ele não era rico, não, era aquela classe média. Aquela classe média que peleja para se manter na mesma condição. Mas acho que lá era um pouco difícil. Agora lá era um centro de cultura. Lá vivia o Antônio Cândido o tempo todo, entendeu? Era as amizades. Ele era da altíssima intelectualidade, só não tinha dinheiro. Achei que eu ambiente na casa dos moços dele. Pois é. Bom, então vamos lá comentar um pouquinho o Vereda de Pé Posto. Gente, dá para comentar pouco, porque eu não sei que hora é essa, mas eu amo esse texto. Vocês leem com muito amor e carinho, viu? 9h40, então vai ser bem pouquinho. Praticamente só os itens. Assim, o que ele vai trabalhar no Vereda de Pé Posto? As trocas culturais entre os nativos e os adventistas. Ou seja, as trocas culturais entre os brancos, que eram poucos, os indígenas e os mamalucos, que são os filhos dos paulistas com as indígenas. Porque no século XVI, XVII e XVIII, São Paulo praticamente todo mundo é mameluco. Não tem. É porque é poucos brancos, muitas indígenas, certo? E não tem imigração estrangeira não, gente. Por enquanto, até o século XIX, o paulista é um povo feio e baixo. Eles eram baixos, porque as tribos indígenas de São Paulo eram baixas. E ainda eram barrigudinhos. A maior parte dos indígenas de São Paulo, eles têm uma estética de barrigudo. Especialmente os guarulhos, que eram os habitantes. Assim, sem cintura, digamos assim. Nem a homem nem a mulher tinham cintura. Então, eles não eram, eles ficaram bonitos como são, com a imigração de alemães, de italianos, com a imigração estrangeira. Mas São Paulista não era daquele jeito ali, não. Bonito eram os pernambucanos, eram os baianos, que é uma mistura de francês, de holandês, de português, com indígena, com negro. Mas São Paulo eram mamelucos. E o que ele vai mostrar é que os adventistas tiveram que se apropriar da cultura material dos indígenas, se indianizarem, se adaptarem. É o que ele vai mais tratar nesse... E os brancos praticamente só conseguiam preservar aqui no Brasil, já estou falando sempre do sertão do sul, certo? Os costumes
relacionados a crenças. Costumes assim, batizar e casar os brancos, certo? O ritual da morte. As crenças, ou seja, a crença, especialmente a crença religiosa, a religião católica, e o Instituto da Família. Mas eles ficaram mais na parte social e imaginária, mas a parte material mesmo foi adaptada ao local e aos indígenas. Mas no texto mesmo ele vai mostrar os caminhos por terra e por águas, os saberes indígenas de orientação, os índios conheciam tudo, pela lua, pelos astros, pelo sol, certo? Pela umidade do ar, pela claridade, ou seja, ele vai mostrar a acuidade visual, auditiva, sensorial, que os índios têm desenvolvido muito mais do que os brancos, todos os sentidos. Porque é dos sentidos que eles vivem, porque é o sentido que é o seu orientador em tudo. Então, eles sabem onde está havendo, uma pessoa está pisando, um cheiro de cobra, para que servem todas as plantas, conhece o gosto das folhas. Ou seja, o saber indígena é um saber sensorial imenso sobre a natureza e sobre os cheiros, sobre os sabores e sobre os barulhos e sobre as movimentações da natureza. Por quê? Porque eles vivem só da natureza. Esse saber é o saber que faz com que eles sobrevivam. Ele vai dizer que os brancos dependiam estritamente do saber indígena. O branco não sabe o que é uma planta, o que é uma cobra, o que é uma doença, o que é... Quer dizer, a doença não, o que é uma planta que cura, não sabe a direção das coisas. Ou seja, ele vai dizer que esse saber é o saber ancestral que vai permitir que os brancos sobrevivam, certo? Porque toda a cultura do indígena é cultura de marcação da natureza pela natureza, ou seja, eles iam um caminho, aí eles iam quebrando galinhos, botando um pedacinho de pau no chão, criando sinais, é uma cultura de sinais, aí lembra do Gisburg, é uma cultura de sinais, e aqueles sinais têm que ser decodificados. Como eu não tenho tempo, eu vou dar 2 exemplos. Diz a cruz, num caminho, não é porque morreu uma pessoa, é significando que está perto de ter algum alimento. Aí eles assim, os indígenas, eles desenhavam um peixe na beira do rio, onde as regiões eram muito piscosas, para quando os outros chegassem, saberem que era só jogar o anzol, certo? Que ali tinha peixe. Então eles têm uma simbologia da cultura deles que os portugueses não tendo, os colonos, né, que não são necessariamente portugueses, eles vão tendo que se adaptar e tendo que reconhecer, mas eles não têm a acuidade dos indígenas com relação às coisas. Olhar para uma planta e saber, ali tem água, ali embaixo é só cavar, fazer uma cacimba que ali vai dar água. Então são saberes sobre a natureza dos quais os colonizadores dependem estritamente. E todo ele marcado por sinais, que são sinais reconhecíveis pelos indígenas, mas não necessariamente reconhecíveis pelos colonos que vão aprendendo tudo isso. Professor, Assim. mas essas expedições dos bandeirantes, como que seria, por exemplo, 100 pessoas, eu coloco os números, mas boa parte deveria ser composta por indígenas. Isso aí eu sei, eu tenho um livro sobre São Paulo no século, pesquisado por mim mesmo, sobre São Paulo no século XVII. As expedições são imensas, são centenas de pessoas, e geralmente assim, 10, 15% no máximo são os donos, centenas. 10, 15% no máximo são os donos, que são geralmente um homem de cada família, famílias que se cotizam, que financiam o empreendimento, e 85, 90% são os indígenas, que já foram aprisionados, já foram colonizados e agora são mão de obra guerreira. Eles são os guerreiros que capturam os indígenas nativos, ainda nos seus espaços, são indígenas já adestrados para isso. Eles que vão, digamos assim, armados, carregando as coisas, são eles o exército. E são eles que trazem os outros. Não, toda a dizimação indígena é feita por poucos brancos que comandam e muitos indígenas que são os subordinados, que já são escravizados.
Então, é indígena contra indígena. Aí até tem um autor, que eu não me lembro qual, que Freud explica que a maior parte dessas composições das bandeiras são mamelucos, ou seja, já são filhos de indígenas capturadas com brancos ou com outros mamelucos que vão destruir seus irmãos. Isso Freud. Freud explica, mas é composição indígena. E toda a abertura, por exemplo, para os currais é feita... Lembra do Domingos Jorge Velho? Domingos Jorge Velho não comanda brancos. Ele comanda indígenas. Os exércitos são exércitos indígenas, toda a colônia. É porque se criou um mito de que indígena não foi escravizado e que o indígena é vítima, ou então que são duas leituras incorretas, as duas. Uma de que indígenas não foram escravizados, não houve escravidão indígena no Brasil, por causa dos jesuítas, não sei o quê, estou falando no senso comum, certo? E a outra, que a dizimação era como se fosse um exército de brancos dizimando dois exércitos, um de brancos e um de indígenas, e não é nem coisa nem outra. Os brancos são muito poucos, e a maior parte dos brancos não é branca, não é lucro. O próprio Domingos Jorge Velho, ninguém garante que ele fosse branco. A maior parte da elite paulista não é branca. São os filhos, netos de João Ramalho e dos outros João Ramalho da vida. São mamelucos. Mas isso aí é fácil. Me lembro que eu vou dar de presente o livro. É um livro que eu fiz com base em 37 inventários testamentos, 27 processos inventários. Na época a gente tinha que ir atrás do inventário mesmo, manuscrito. Eu fiz quando eu estava no doutorado. São Paulo. Aí depois eu publiquei. Vou trazendo para você. Tá bom. Então, assim, ele chama a atenção para a acuidade visual dos indígenas. Eles são, digamos, muito agudos em ver, em ouvir, em tocar, em cheirar, em se movimentar. Porque eles têm muita capacidade de calcular. Eles calculam se vai chover, eles calculam quanto tempo a pessoa que está no lugar vai chegar ali, quanto tempo o tempo vai mudar. Eles são doutores do tempo, porque eles são leitores de sinais, dos sinais da natureza. Formiga subiu, a chuva está chegando. O bode subiu no morro, então é assim. O gato subiu no telhado. Então, assim, isso aí são os portugueses, né? O gato subiu no telhado é Portugal. Então, ele vai mostrar que eles são desembaraçados, porque eles dominam a natureza. E são desembaraçados para pescar, para caçar, para descobrir os frutos, para saber quais são as raízes certas para as doenças, as folhas. Porque ele é um conhecimento milenar que faz com que eles sobrevivam. Ou seja, é uma cultura milenar que vai passar o tempo todo de uma geração para outra. O tempo todo é um saber que todo mundo vai aprendendo para poder sobreviver. E esse saber é um saber que é o tempo todo saber construído pelos sentidos. São os sentidos que vão acionar, digamos, a construção desses saberes e a adaptação dessas pessoas à natureza. Os índios são grandes cartógrafos. A cartografia indígena ela é tão perfeita, vocês vão ver ele mostrando como é que eles fazem os montinhos de areia para dizer o tanto de montanha ou a proporção de uma montanha e a forma que ela tem. Como eles fazem os desenhos para mostrar como os rios vão fazendo suas curvas, como eles criam uma imagenzinha em parafuso para dizer que tem uma cachoeira, como eles vão dizendo, são 5 coisas, eles fazem assim. São 5 cachoeiras, eles mostram por deles. Então eles fazem 5 risquinhos no chão, eles assim, eles se comunicam, eles não sabem matemática, eles não estudaram matemática e nem têm língua escrita, mas eles têm os sinais, eles têm os desenhos, eles têm toda a forma de comunicação para dizer, está a certa distância, vai levar tantos dias, tem tantas cachoeiras, o rio dobra aqui, o perigo está ali. Ou seja, ele vai mostrar toda uma simbologia.
Veja que é um estudo antropológico mesmo que ele faz. Toda a simbologia dos indígenas, para mostrar a localização. Eles fazem isso com os dedos, com figuras, com desenhos, com montagens na areia. Ele vai mostrar todo um saber através do qual eles mostram que sabem e comunicam esse saber para quem não sabe. Sabem, digamos assim, mostrar os obstáculos, como indicar que tem uma montanha, que tem alguma coisa, que tem um perigo, que tem muitos animais perigosos. Sabem mostrar que tem cobra perto, porque eles têm nesse sentido aqui, o olfato muito aguçado, justamente por necessidade de sobrevivência. E vai mostrar, inclusive, as sabedorias que eles têm, que eles construíram por conta da perseguição dos portugueses. Por exemplo, vai mostrar que índio anda descalço. Mas muitas tribos começaram a fazer artifícios de calçados para enganar os brancos. Por exemplo, fazer no solado do pé um arranjo de folhas. O arranjo de folhas, porque como eles sabem que o rastro é o principal indício de onde está, e o rastro é muito difícil, você não pode ir apagando o rastro. E os indígenas ainda tinham uma mania que a gente, quando criança, faz, acho que toda criança faz isso. Um pisa na areia, o outro pisa no mesmo lugar. Ou seja, vai afundando. Brincaram disso? Já? Pois é, vai afundando mais ali o rastro. Diz assim, como eles tinham esse hábito, aí algumas tribos criaram um sistema que eu vou chamar de calçado forçando a barra. Era amarrar o solado do pé com muitas folhas, porque as folhas deixavam a marca, mas o branco não sabia se era indo ou era voltando. E alguns criaram os calçados ao contrário. Ou seja, a gente não deixa o dedo para frente, porque a gente caminha para frente. Eles botaram os calçados com marcas para trás. Aí um português perguntou, por que vocês fazem essas marcas? Para branco não saber da viagem. Ou seja, aí o branco se enganava e vinha se distanciando mais. Eles iam para frente, o branco vinha para trás. Gente, é show esse texto, é bom demais. Então, ele vai mostrar assim, para o branco, o calçado é nobreza, mas aqui na colônia, poucos brancos tinham calçados. A gente vê nos inventários raramente um calçado. E muitas vezes um branco, ele não ia para uma coisa tipo uma seção da Câmara. Ele justificava, porque não tem umas botas para calçar. Ele vai dizer assim, que no Brasil colonial, nesses espaços que ele estudou, as pessoas, mesmo que se tivesse algum calçado, elas não andavam calçada, porque o ambiente não permite. Imagina, gente na pedra, na lama, no rio, andando calçado. Primeiro que a gente não aguenta andar calçado, e segundo que o calçado se desmancha logo na primeira oportunidade, andar descalço. E aqueles que eram mais nobres, que não podiam chegar na cidade descalço, eles faziam o que todo caboclo do interior ainda faz. Era um pedaço de pau e as duas botas penduradas. Vocês nunca viram essa imagem, não? Um caipira paulista. Pau aqui. E um cabo. O cabo passou e dois calçadinhos pendurados. E aí, tudo bem. Sobreviver. Foi em São Paulo. Foi para São Paulo. Hoje eu fui a França. Fui a Paris. Ei, mas tá chique, né? Já foi a Londres. Fui a Veneza. Bom dia, Alessandra. Aí eles, mesmo os brancos, eles usavam um sistema que depois virou um sistema mais ou menos convencional dos caipiras no passado, que vai descalço, quando chega na cidade, vai no lava-pés, lava os pés, se calça, aí vai nessa calçada. Isso aí é, assim, talvez até há muito pouco tempo, 40, 50 anos atrás, fosse frequente isso. A pessoa não tinha moto, não tinha carro, ia a pé, descalços, e lavava os pés quando chegava na cidade e se calçava. Gente, é muito legal, é bem diferente do que é
do que é ele mesmo depois, quando ele vai estudar o 19, o Império, vai estudar a cultura mesmo, burocrática e tal. Mas ele, no início, é o que mais me agrada, que ele não é um historiador acadêmico, ele não está na cátedra, ele não está nem na universidade, ele não está dando prestação de conta para ninguém, ele não tem bolsa CAPES, entendeu? Ele não quer ser titular, então ele está fazendo uma história geográfica, antropológica, social, uma história bem própria dele, bem da natureza. Bacana demais. Eu espero que vocês gostem dos capítulos que eu escolhi. Foram capítulos pequenos, mas dá para ter uma ideia do que é o autor. Eu nem falei de Raiz do Brasil, porque a Raiz do Brasil vocês estudam com outros professores. Certo? Vamos falar de coisas práticas. Hoje nós marcamos nossa prova para 30, foi? 30, que dia é? Terça-feira, né? Tá bom. Terça-feira. Não tem muita coisa. Vocês têm os esquemas. Eu vou botar mais. Eu não tenho nenhuma aula do Sérgio Buarque gravada, porque eu nunca, sempre no dia do Sérgio Buarque, por algum motivo, eu não estou organizada o suficiente para gravar e botar no vídeo.